Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria e estamos aqui com a Karen de Oliveira. Bem-vinda, Karen, obrigada pela presença. Você é nutricionista, certo? Fala um pouquinho pra gente sobre você, sobre a sua área. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Gabriela. É um prazer estar aqui. Sim, eu sou nutricionista, também sou terapeuta, me formei em nutrição e ao longo da carreira eu senti um pouco de necessidade de aprimorar em algumas técnicas que a gente pudesse trabalhar em conjunto com a nutrição. Então eu fui me especializar nas terapias. Minha área de atuação, ela é uma área que utiliza muito as ervas e uma alimentação mais natural, em conjunto com alguns suplementos e de acordo com o que a gente vai vendo com os clientes. Então eu tenho uma experiência de 12 anos na área, em conjunto a nutrição e a terapia. É uma área mais voltada para as ervas, para a área natural. Aí vai um pouco contramão, né, do que a gente está acostumado hoje em dia, que é muito medicamento. Como que isso funciona? É assim, os medicamentos, eles acabam intoxicando muitas vezes o corpo. Se a gente pegar e ler um pouco, é melhor nem ler, né, o processo de bula de medicamento, porque senão a gente sempre vai ter os efeitos colaterais. Então, assim, ao ponto que você precisa usar um medicamento, é porque o corpo ele já chegou num estresse muito grande. Então, a nutrição, ela vem sim como um auxílio de cura ou de reparação, mas a nutrição ela tem que ser também um processo anterior para que não chegue a doença, porque depois que ela se instala, qualquer enfermidade que ela se instala no corpo, aí a gente já tem uma dificuldade maior no processo de cura. A gente sempre faz o preventivo. Então a gente já usa as ervas, algumas coisas mais naturais e o corpo sozinho ele se recupera, porque ele é uma máquina completa. Não tem essa parte de que faltou isso, estou com deficiência disso. Se faltou, se está com deficiência, é porque alguma coisa na alimentação ou no estilo de vida não está complementando aquilo que o corpo necessita. E você tem uma especialidade em doenças crônicas? O que é essa área que você trabalha? Como que ela funciona? Tá. Minha especialidade, né, é no tratamento de pacientes com câncer, né, e também doenças neurodegenerativas. Eu uso sempre a linha natural, tá? Então, suplementação, primeira parte, desintoxicar o organismo, né? Então, porque o organismo ele já vem intoxicado pelo estilo de vida, pelo estilo da alimentação, a qualidade do ar, da água e tudo isso que intoxica o corpo. Então, a gente entra com um processo de explicar para o cliente todos esses processos. Então, eu falo que a nutrição ela trabalha muito como uma professora, né? Porque você explica todo esse processo de como funciona o organismo, porque é importante. Muitas vezes a pessoa ela tem um hábito que ela não sabe que aquilo é o que está causando, mas já veio das avós e de muitos anos e aquilo está causando algum malefício. Então, a gente identifica onde está a causa, porque o câncer, antes de se tornar um câncer, né, a gente já veio com um estresse oxidativo, uma intoxicação e todo um estresse celular para que aquilo acontecesse. Porque o corpo ele tem mecanismos de reparo, que a gente fala, que ele é nato. Então, o que aconteceu para que esse mecanismo nato não conseguiu reparar aquele dano? Né? Então faltou algo, ou alguma vitamina, ou algum nutriente, ou muitas vezes, como nós vamos falar do intestino, algo no intestino que gerou aquele processo que ele já não conseguiu mais reparar. Então, como você falou, é uma prevenção. Quando que a pessoa ela tem que começar a buscar isso? Tem uma idade, ela percebe algum sintoma? Quando que ela começa a ir atrás desse cuidado da nutrição? Como que funciona? Desde criança. Desde criança, eu falo, os pais têm muitas responsabilidades, porque o jeito que os pais criam, educam, ou a alimentação dos pais é que vai influenciar a criança, né? Então, eu lembro que tinha uma vez uma cliente minha, e ela, era muito difícil para ela tirar o leite, e ela precisava tirar o leite, e era leite com chocolate. E aí eu falava para ela, mas o que acontece com você que você precisa tomar o leite?
Aí ela me disse que o leite trazia o conforto da mãe. Então ela morava sozinha, já não morava com os pais, e o leite para ela à noite remetia a ela quando criança que a mãe fazia o leitinho morninho para dormir. Então ela tinha essa carência emocional que fazia com que ela não conseguisse liberar o leite. Então, nesse caso, não adianta eu cortar o leite, eu tenho que ir lá tratar o emocional. Por isso que a terapia e a nutrição, para mim, na minha área, na minha experiência, ela casou muito bem. Porque se eu não vou lá e resolvo essa memória, essa carência, esse ponto que ela tem, eu não consigo tirar o leite dela, porque eu vou gerar mais estresse. Aí eu estresso o corpo dela, eu estresso o emocional dela, eu não consigo chegar a lugar nenhum. Porque em vez de eu melhorar, eu pioro o quadro. E pensando nessa nutrição e nessa terapia, o que nós vamos falar hoje é sobre a conexão do intestino e do cérebro, né? Como que funciona isso? Você fala que o intestino é o segundo cérebro, por quê? Isso mesmo. Então, assim, já vem de muito tempo essas pesquisas que vêm acontecendo, né? Então, eu deixo para vocês, quem quiser conhecer o trabalho, né, do Dr. Hiromi Shinya. Então, ele quem desenvolveu o processo de colonoscopia, ele é um médico muito conceituado e ele que traz muito desses estudos. Então, a gente vê que o intestino, ele é o nosso segundo cérebro, e eu vou explicar para vocês um pouco sobre isso, mas para a gente falar um pouco de intestino, a gente tem que falar de todo o trabalho digestivo antes, porque não é só o intestino que faz a digestão. Então, a digestão, ela começa desde a boca, então depois tem o esôfago, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado e grosso, apêndice e ânus. Então, todos esses órgãos, eles compreendem o processo digestivo. Por que tem a boca a ver com o intestino? Porque o jeito que você mastiga o alimento é como o alimento vai chegar no seu intestino. E os nossos intestinos, eles são uma pelinha muito fina e delicada. Se eu mastigo o alimento de forma muito grosseira, eu não mastigo bem, a gente está sofrendo uma sociedade atualmente ansiosa e vira um ciclo vicioso, porque a ansiedade faz com que você se alimente mal, a alimentação te deixa viciado e aí você vicia, então vai tornando aquilo um ciclo vicioso. Se eu me alimento de forma rápida, eu não mastigo direito o alimento, pedaços muito grandes do alimento chegam até o intestino, porque não fez o processo digestivo. A primeira parte digestiva não foi efetuada por completo ou de acordo com o que deveria ser. Pedaços grandes chegam no intestino. E aí, quando esses pedaços grandes chegam no intestino, eles vão quebrando o que a gente chama da permeabilidade intestinal. Então, a permeabilidade intestinal, eu vou dar um exemplo para vocês, assim, para entender um pouco. É como se o nosso intestino ele fosse repleto de pelinhos, como a nossa narina, que protege que a poeira entre no nosso trato respiratório. Então, ele é uma barreira. Conforme esses alimentos, a má alimentação, medicamentos de uso contínuo, anticoncepcional e uma gama de antibióticos e anti-inflamatórios, eles vão cortando esses pelinhos, eles vão danificando. E aí, esses pelinhos já não conseguem mais segurar aquele alimento grande, ou aquela macromolécula que já era para ter sido degradada. Aí ele passa para o intestino. Quando ele passa para o intestino, dentro do nosso intestino a gente tem muitas bactérias boas e também um sistema imunológico, porque grande parte do nosso sistema imunológico fica nos intestinos. E aí o sistema imunológico vai e registra aquilo como algo intruso, porque não era para estar ali. E aí esse registro começam a ocorrer as inflamações. Então, sempre o nosso sistema digestivo, ele vai atacando essas moléculas grandes, registrando e como se o nosso corpo estivesse em constante inflamação, processo inflamatório. Também, muitas vezes, esse registro, ele se assemelha a algumas glândulas do nosso corpo. Um exemplo, a tireoide.
A nossa tireoide, ela tem muitas vezes uma estrutura molecular parecida com aquilo que o anticorpo registrou. Aí o que ele faz? Ele começa a atacar a tireoide, como se fossem as doenças autoimunes. Da onde surgiu as doenças autoimunes? Ah, porque ocorreu um erro no corpo e o corpo começou a atacar a si próprio? Não. É porque algo aconteceu lá atrás que fez com que o corpo gerasse esse processo dele atacar a si próprio. Então, sempre que uma pessoa ela tem uma doença autoimune, é provável que ela também vai ter algum problema intestinal? Com certeza. Então, começa primeiro no intestino. E a gente fala muito pouco sobre ele. A gente fala do cérebro, claro, bonitinho, limpinho, e os intestinos? Não falamos muito, é ainda tabu. A gente falar sobre fezes, coloração das fezes, sangue oculto nas fezes, a consistência, frequência que você vai ao banheiro. Hoje em dia, eu trabalho com clientes que não ir ao banheiro por 4 dias, não defecar por 4 dias é normal. Não é normal. Nós teríamos que, todas as vezes que nos alimentarmos, evacuar. Porque não tem que ficar nada parado dentro do nosso organismo, né? Um outro ponto é, o nosso trato digestivo, ele é muito longo, diferente dos animais carnívoros. Que os animais carnívoros, o trato digestivo é mais curto, então faz uma digestão mais rápida. O trato digestivo humano, ele é longo, então muitas vezes a alimentação carnívora também está sendo um processo de adaptação do corpo humano. Tá? Então as pessoas que consomem muita carne, produtos de origem animal, eles têm um intestino cada vez mais complicado, cada vez mais intoxicado. Então, assim, a gente tem hoje em dia que a alimentação ela teria que ser 85% de vegetais, grãos, cereais e verduras e frutas e só 15% de origem animal. E voltando ali naquele segundo cérebro, né, que é o intestino, qual que é essas funções que ele exerce como segundo cérebro? Por que ele é tão parecido assim com o nosso cérebro? Tá. Então, o intestino, ele tem um sistema nervoso autônomo, que é dele. Então, o nosso cérebro não precisa ficar mandando. Até a deglutição, que é você engolir o alimento, o cérebro manda, engole. Não engole, né? A partir do momento que desceu o esôfago e toda a parte, é totalmente autônomo. Então, é o que nós chamamos de peristaltismo. É o próprio intestino, ou trato digestivo que vai empurrando o bolo alimentar e fazendo todo o processo digestivo. Então, conforme você vai se alimentar, a sua boca já prepara com a amilase salivar. O que é uma amilase? São enzimas digestivas que o nosso corpo produz, grande parte das enzimas digestivas, como processo de digestão, e também a gente pode conseguir essas enzimas através de uma alimentação enzimática. Então, a partir do momento, a boca já libera a amilase salivar, que vai degradando o amido, né? Onde tem amido? Batata, arroz, banana, os alimentos mais açucarados. Depois, ela vai descendo e cada órgão vai liberando a sua enzima digestiva para a digestão. Então, o estômago vai liberar a pepsina, vai liberar o HCl, que é o ácido clorídrico, e assim vai descendo e vai liberando essas enzimas para fazer esse processo digestivo. O nosso intestino, por ser, né, todo esse processo autônomo, então ele tem um sistema nervoso autônomo, tá? 95% da serotonina, para quem não conhece, é um hormônio de bem-estar, de prazer, de relaxamento, né? Então, a serotonina, que muitas vezes nós consumimos medicamentos que aumentam a nossa serotonina, 95% é produzida pelo intestino, não pelo cérebro, tá? Então, você vai tomar um medicamento que ela vai acionar no cérebro a produção de serotonina, mas é 5% só. Os 95% estão no intestino. Então, se eu
normalizar a saúde intestinal, eu focar na saúde intestinal, eu melhoro essa produção natural da serotonina. A melatonina também, que é um hormônio que é um trunfo nessa parte de desintoxicação e de indução do sono. Então, muitas vezes as pessoas têm um problema de, eu não consigo dormir, eu durmo pouco, ou fico acordando à noite, porque não tem um sono profundo. E a melatonina, que é esse hormônio também produzido pelo nosso corpo, ela também é produzida no intestino. Grande parte dela é produzida no intestino. Então, tem toda uma ligação. Então, a depressão, por isso que a gente fala que ele é um segundo cérebro, porque muitas vezes esses processos mentais, a gente chama mentais, né? Então, depressão, ansiedade, autismo, já tem essa ligação com o intestino. Então, o processo primeiro começa no intestino, para depois a gente olhar um pouco a parte cerebral. Outro ponto também que ele tem mais de 100 milhões de neurônios. Então, os neurônios não são só no cérebro, os nossos intestinos têm mais de 100 milhões de neurônios. E esses 100 milhões de neurônios também têm as neuroenzimas deles. O que elas são? Os neurotransmissores. Os neurotransmissores, eu falo que é como se fosse um telefoninho sem fio. Então, um neurônio passa informação para o outro. Tá? Então, ele tem mais de 30 neurotransmissores que ele produz e que ele armazena. Tá? Então, e esses neurotransmissores, eles também se comunicam com o cérebro. Tá? Então, eles se comunicam entre os neurônios intestinais e também enviam mensagens para os neurônios do cérebro. Então, é uma cadeia que está interligada. Por isso que nós falamos que ele tem esse eixo intestino e cérebro. Então, quando a gente pensa nesses hormônios, na serotonina, eles também têm algum efeito no sistema imunológico? Agora, com o Covid, a gente descobriu a importância de manter o nosso sistema imunológico, né? Estar bem de saúde, tem alguma conexão? Com certeza. O nosso intestino, ele também é responsável por grande parte do nosso sistema imunológico. Grande parte. Então, muitas vezes a gente fala, sistema imunológico, de onde vocês acham que vem o sistema imunológico, né? Então, assim, a gente vai aprendendo tudo isso, porque na época que eu comecei a fazer a faculdade, eu também não tinha nenhuma noção disso. Depois a gente vai se aprofundando e entendendo um pouco. Grande parte do nosso sistema digestivo do nosso sistema imunológico, é produzido pelas bactérias do nosso intestino. Então, assim, dentro do nosso intestino existem bactérias que nós conhecemos como lactobacillus ou bifidobactérias. Então, elas são as bactérias que nós chamamos de boas. Existem as bactérias más, que o nosso corpo tem também, porque a gente acaba consumindo através da alimentação, da água, mas nós temos as bactérias boas. Então, o nosso corpo, ele é tão perfeito que ele já cria o processo que vai equilibrar ali. Então, uma anula a outra, né? Então, a bactéria boa, ela vai anular a ação da má. E ali, a gente também tem a sintetização de vitaminas do complexo B e vitaminas do vitamina K. Então, além disso, além do sistema imunológico, as bactérias do nosso intestino, ela também vai produzir vitaminas. Muitas vezes a gente fala assim, vegetarianos têm deficiência de vitamina B12. Muitos têm, quando não tem um intestino saudável também. Porque muitas vezes a gente pega, né, alguns casos de pessoas vegetarianas, mas ela come batata frita, ela se entope de doces, de carboidrato, e as verduras, os legumes, tem ali, né, mas é bem menos. E aí, quer dizer, a gente não tem uma qualidade intestinal adequada. Se eu dou atenção ao intestino, ele produz a vitamina B12 e você não tem essa necessidade. Você tinha falado no início sobre permeabilidade intestinal, né? Que a gente mastiga e acaba absorvendo substâncias que não deveriam. Existem formas de combater isso além da mastigação, dessa atenção à mastigação? Sim. Como eu disse, nós temos as enzimas digestivas em conjunto. Então, quando você
vai se alimentar e nosso corpo, com o passar do tempo, né, com o estresse, com a má alimentação, com a intoxicação que vem através dos metais pesados, dos transgênicos e vários processos de agrotóxico do nosso corpo, vai causando um estresse muito grande no nosso corpo. E aí essas enzimas, elas ficam como se elas ficassem exaustas. Consumo de álcool. Quando você consome álcool, para você metabolizar o álcool do corpo, é um gasto energético de enzimas muito grande. Então, o corpo ele tem que triplicar a produção enzimática para degradar aquele álcool que você consumiu. Então, vai causando um estresse em produção. Então, ele vai ficando cansado. Então, se ele produzia 20, ele vai produzir 15. Ele vai produzir 10 e vai diminuindo. E as enzimas digestivas, elas são essenciais para o processo digestivo. Então, você não mastigou bem. Tem um processo enzimático que está carente, que está cansado, que está exausto. Menos digestão você vai tendo. Mais pedaços vai ultrapassando. Fora toda a carga de medicamento que vai prejudicando, toda a água de má qualidade, porque a gente não presta atenção na qualidade da água. Então, a água, a gente chama de uma água ideal, seria uma água alcalina, que nós chamamos. Então, quer dizer, será que nós estamos prestando atenção no pH da nossa água que nós estamos consumindo? Comecem a olhar, a observar. A água que vocês consomem, qual é o pH que está lá? O pH acima de 6,5, 7 é o ideal. Então, se a gente tem uma água abaixo de 6,5, eu já falo até abaixo de 7, já é uma água de má qualidade. Então, eu tenho que ter uma água acima de 7, um pH. Então, aí eu já entro com uma água ácida. Que vai prejudicando o processo digestivo e aí vai intoxicando os intestinos, mas todo o processo de enzima que eu não tenho. A enzima, quando você começa a diminuir a quantidade de enzima do estômago, muitas vezes as pessoas falam assim, eu tô com azia, aí toma antiácido. Só que qual é o problema? Não está com excesso de ácido. Muito pelo contrário, está faltando ácido, porque o seu estômago não está liberando o ácido clorídrico. Então, o que você vai fazer? Você vai piorar aquele pH. E o estômago, ele funciona num pH muito baixo, de 1,5 a 3. Então, é um pH extremamente ácido, extremamente baixo. Então, o seu estômago precisa ter acidez. Qual é o problema? É que o seu estômago não está produzindo esse ácido, então ele está se tornando um pouco mais alcalino e aquilo vai voltando, aquela alimentação volta porque ele não consegue fazer o processo de peristaltismo que a gente chama, de empurrar o bolo alimentar para baixo. Então aquele bolo alimentar volta e aí o esôfago, o pH dele não é ácido, ele é mais alcalino, então fere toda essa parte. E aí você toma um antiácido, o que acontece? Diminui mais. Então, nesse caso, entra com a enzima digestiva, porque ela vai fazer esse processo para o resto da vida? Não. Se você não mudar a alimentação, vai ser para o resto da vida. Mas dá um descanso para o teu corpo, ingere as enzimas digestivas, né? Muda a alimentação para o seu corpo ter esse descanso, depois ele volta à produção normal, né? Então, tudo isso vai afetando essa parte da permeabilidade intestinal. E mais registros, mais inflamações, mais intoxicações vão acontecendo. E esses problemas no intestino, quais que são os primeiros sintomas? Quando que a gente percebe que tem alguma coisa errada? A obstipação intestinal já é um sinal, a azia é outro sinal. E a gente trata ela como tudo natural. É normal eu ter azia. Não, não é normal. O teu corpo está mostrando para você, tá ruim. E aí a gente vai se acostumando. Vai lá, toma um antiácido. Vai lá, toma uma água com limão e pronto. E vai se adaptar, só que aquilo vai piorando, né? O intestino, eu fico tantos dias sem ir ao banheiro. Normal para mim. Não, não é normal. Não é normal. Uma outra coisa são as alergias de pele, as rinites, sinusites, as artrites,
né? Então a gente fala assim, eu tô com artrite, aí agora eu tô com artrite, agora eu vou ter que tomar um monte de anti-inflamatório. Exato, você só vai piorar o quadro. O anti-inflamatório vai degradar ainda mais, ele vai prejudicar mais a barreira intestinal, a permeabilidade intestinal e vai aumentando e piorando o quadro. Eu tomo anti-inflamatório já tem anos e não melhora. Não melhora, vai piorando, aí a gente pode ter um câncer futuramente, né? Não é regra, mas pode acontecer um câncer de colo, um câncer de intestino, câncer de estômago, porque tá tudo muito mal ali e você só foi piorando. E eu percebo muitas vezes com pacientes meus com artrite reumatoide, você tira o glúten. Tira o glúten, a lactose, o leite, acaba. Não precisa mais tomar um anti-inflamatório. Muitos casos. Tem casos que pode estar um pouco mais avançado. Aí você precisa de um tempo maior, né? Mas se a pessoa segue certinho, eu tenho casos, assim, atuais, que simplesmente tirar o glúten e o leite, acabou. A pessoa não teve mais dores. Claro, continuou algum tempo com dores até o corpo se desintoxicar, porque a gente tem que fazer todo um processo de desintoxicação e desparasitização, porque a gente tem muitos parasitas intestinais que nós não sabemos. Então, todo esse processo de desparasitização, desintoxicação, em auxílio com essa mudança alimentar. E para de tomar os anti-inflamatórios. Então, aí a pessoa vai ter uma qualidade de vida melhor. Então, ela começa ali nesse processo para conseguir se livrar um pouco dessa quantidade grande de medicamentos. Sim. E o glúten que você citou, ele é um tópico que começou a ser falado agora. Aonde que a gente encontra o glúten? O que é o glúten, né? Que a gente, tirar o glúten, mas ele é o quê? Tá. Então, o glúten, ele é uma proteína que vem do trigo. Mas eu consumo trigo há não sei quantos anos. Tudo bem. Só que há 30 anos atrás, o nosso trigo, ele não tinha a quantidade de proteína ou a quantidade de glúten que ele tem hoje. Com as modificações genéticas, com a transgenicidade, com o aumento da produção, porque precisa aumentar a produção, né? Então, o que acontece? A gente tem essa modificação. Então, o glúten, o que tinha X de proteína, hoje ele está muito triplicado. Aí entra no nosso corpo, o nosso corpo não consegue entender o que é aquilo. O que é isso? É estranho para mim, porque não é um alimento natural, é um alimento modificado. E a mesma coisa acontece com o leite, porque nós temos muito pouco enzima lactase no nosso corpo. A lactase, ela tem um tanto maior quando nós somos crianças, bebezinhos, que nós precisamos nos alimentar do leite materno. E a lactase do humano, ela é específica para degradar a lactose do leite materno. Tá? E aí, com o passar do tempo, nós vamos perdendo essa quantidade de lactose que nós temos no nosso corpo. E aí nós temos uma quantidade muito pouca. E isso faz com que não degrade uma quantidade exagerada de produtos lácteos, que pode ser o leite, o iogurte, os queijos e tudo mais. E o trigo, o glúten, onde você encontra? No trigo, na cevada e no aveia. Eles colocam como se tivesse glúten, mas a aveia ela não tem glúten por si só. O que acontece é que no mesmo galpão que eles estocam o trigo, eles estocam a aveia. E aí contamina. Quando nós não temos um processo celíaco, o que é uma pessoa celíaca? É uma pessoa que tem uma alergia muito forte ao glúten. Ela não pode nem passar perto da onde manipulou o glúten. Ela não pode, tá? Então, esse tipo de aveia, ela não pode consumir. Ela tem que consumir uma aveia que foi especificamente armazenada num lugar que não tinha nada com glúten, ou o trigo ou a cevada.
No caso das pessoas que elas não têm essa alergia forte ao glúten, então você pode até consumir essa aveia que foi estocada, porque ela não tem o glúten, ela só foi estocada no mesmo lugar, certo? Porque eu falo que o valor, né, de uma aveia sem glúten, ela é muito mais alta. Então, se você não tem um processo específico, pode até consumir a aveia, que ela é um X aí nessa questão para a gente tirar o glúten, o trigo, porque ela entra muito em substituto. Assim, no mais, são esses alimentos que contêm o glúten. Quando você faz exames, né, porque tem os exames de sangue que muitas vezes eu peço para a pessoa, e no exame de sangue não dá, não adianta, não sai um fator lá de alergia, ou de intolerância, ou de resposta ao glúten. Não dá no exame. Mas eu tiro e a resposta vem. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas eu vou fazer exame, o exame não deu. Não, muitas vezes o exame não dá. Ele não acusa, porque você pode ter uma sensibilidade ao glúten. Você não tem uma alergia e você não tem uma intolerância, você tem uma sensibilidade. E aí o exame não vai acusar. Então, você faz o teste de retirar os alimentos com glúten, tanto o trigo branco quanto o trigo integral. Não adianta, mas eu consumo farinha de trigo integral. É a mesma coisa. Tá? O arroz, não. O arroz, ele não tem o glúten. Então, muitas vezes a gente pode substituir a farinha de trigo pela farinha de arroz, em muitas receitas. Uhum. Então, uma opção aí para ajudar o nosso intestino seria ir atrás de alimentos orgânicos, alimentos feitos em áreas familiares que têm menos mudanças, menos agrotóxicos, menos química. Sim, seria o ideal, mas que também não vá irrigar a plantação com uma água que o vizinho lá de cima, né, usa o agrotóxico e a água vem daquele canal, porque a água vai estar contaminada da mesma forma. Uma pessoa de 200 metros usa agrotóxico, a sua plantação vai se contaminar da mesma forma, porque vem pelos veios d'água, vem pela terra. Então, o que a gente precisa mudar na mente humana é essa necessidade. A gente tem substâncias hoje que elas fortalecem as plantas. Antigamente não se usava agrotóxico, mas a alimentação humana ela era muito menor. Então o ser humano se alimentava com muito menos quantidade, né? Então eu falo assim que a humanidade ela veio se tornando acelerada, ansiosa e carente. E aí a alimentação é o que supre tudo isso por um mecanismo de ciclo que eu falei, que um vai alimentando o outro. Então hoje nós precisamos nos alimentar com um prato muito mais farto do que antigamente. E antigamente era a época de milho, se comia milho. Era a época de laranja, se comia laranja. Era a época de inverno, não é época de melancia. Por que eu vou consumir a melancia? Se a natureza ela é extremamente sábia e inteligente, ela vai produzir o alimento específico para o que o ser humano precisa. A época de inverno. Por que é na época de inverno que a produção de laranja, limão e mexerica é a época deles? Porque tem vitamina C. E a gente precisa reforçar o nosso sistema imunológico para o frio. Então aí a natureza vem e te dá aquele alimento. E a gente percebe que com a civilização, com a industrialização, nós perdemos esse contato com a natureza. Nós perdemos. Se a gente observar os nossos avós, os nossos bisavós, eles liam a terra. Eles sabiam exatamente o que você precisava. E aí a terra dava aquilo que você precisava. E aí a gente vem com uma necessidade alimentar muito maior, porque o seu corpo ele não vai falar para você, olha Gabriele, você está precisando de vitamina C. O cérebro não vai mandar isso para você, ele vai mandar mecanismo de apetite. Aí ele vai te mandar mecanismo de apetite, você vai lá e compra um pacote de bolacha. E você come um pacote de bolacha, porque ele te mandou mecanismo de apetite. Só que não chega a vitamina C nas células. Aí o que a célula fala? Célula intestinal, neurotransmissores do intestino, manda para o cérebro, para o neurotransmissor, manda mecanismo de apetite. Não chegou a vitamina C aqui, porque quem absorve as vitaminas é o intestino. Entendeu a comunicação deles? Aí mais mecanismo de apetite. Aí você vai lá e come um pacote de salgadinho.
Ou você vai lá e come uma coxinha. Cadê a vitamina C de novo? E aí vai tendo essa comunicação. Mecanismo de apetite, mecanismo de apetite. E o mesmo com a sede. Porque o nosso corpo, ele só envia um mecanismo de sede quando você já está em desidratação. Quando você sente sede, você já está desidratado. Porque o cérebro, ele não manda mecanismo de sede, ele vai mandar mecanismo de apetite. E aí, em vez de você ir tomar um copo de água, você vai e come. Então, a gente tem que aprender a ler o nosso corpo. Quantidade de água adequada, uma água de boa qualidade, alimentação, ir nos alimentando menos. Mais frequente, mas em menos quantidade, porque os excessos alimentares que também sobrecarregam o nosso corpo. O nosso estômago, ele tem uma porção muito pequena, ele cabe muito pouco alimento. Então, eu vou e consumo 1 quilo de comida. Quanto tempo vai demorar para aquilo se decompor, para aquilo ir se decompor não, digerindo e fazendo o processo digestivo, quando eu já tenho uma mastigação errada, quando eu já tenho um processo de liberação enzimática ineficiente, vai piorando o quadro. Aí a gente pega, como que é? Agora eu preciso descansar, né, porque eu comi muito. Aí é o ponto. Então a gente precisa voltar a nos alimentar com menos quantidade, mais frequente, uma boa quantidade, uma boa qualidade de água. E a questão alimentar, alimentação crua, um outro X. Quem hoje em dia dá atenção à alimentação crua? Alimentação crua é a alimentação enzimática, que é aquilo que eu falei para você. Sim. Então hoje a gente já tem uma linha da nutrição que são as sementes germinadas. O que são as sementes germinadas? Você pega a semente e você germina e você consome ela crua. Então, eu faço muito a lentilha germinada. Então, a lentilha germinada, ela vai ter 3 vezes mais do potencial energético e o potencial de vitaminas dela. Compulsão alimentar, qualquer tipo de compulsão, a gente trata com lentilha. A lentilha, ela é riquíssima em lítio. E o lítio é o que muitas vezes é usado para esquizofrenia, o lítio é usado para as depressões, né? E a lentilha, ela tem uma quantidade muito grande de lítio. Se eu faço ela germinada, ela triplica aquela capacidade. E ela se torna um alimento enzimático. Porque conforme ela vai crescendo, ela vai germinando o potencial enzimático dela, porque é a enzima que faz ela crescer. Ele é muito grande. Então, você ingere um alimento enzimático. E o alimento cru, quando você consome a lentilha, ela está mole, ela não está dura. Por quê? Porque a água hidratou. Então, o processo de germinação ele é feito na água, depois é feito no ar, tem todo um processo, tá? E ela está totalmente hidratada. Então, você come a lentilha normal, como se ela tivesse cozida, mas ela não passou pelo processo de cocção, que é o que mata o alimento. Ele perde muitos nutrientes, o alimento cozido. Então, você precisa se atentar também a uma alimentação crua. Então, muitas vezes a gente fala, alimentação arroz, feijão, uma salada, uma carne. Não, a salada é em primeiro lugar, né? Com bastante variedades, de preferência orgânico, né? Com bastante cor, porque quanto mais colorido, mais diferentes vitaminas e minerais você tem. Então, fazer o quanto mais colorido, melhor. Então, misturar o tomate, a cenoura, a beterraba. Por que eu vou fazer uma beterraba refogada? Ou eu vou cozinhar a beterraba para fazer uma salada? Não, rala a beterraba crua. Ela é super gostosa. Rala a cenoura crua e acrescenta na sua salada, né? Faz esses processos. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas é cru. Sim, cru. Volta às origens. Né? E aí muitas vezes a couve, faz uma salada de couve, não vai refogar a couve, faz uma salada que você vai comer ela crua. Então a gente também se atentar a essa questão do alimento cru, porque é o alimento vivo, é o alimento puro ali. Você não passou por nenhum processo de cocção, não acrescentou óleo, não acrescentou nenhuma gordura nele, não precisou acrescentar sal, não precisou nada. Então você consome esse alimento cru.
Isso serve para as verduras, isso serve para os legumes, né? A abobrinha crua, rala bem fininha, ela também dá um macarrão de abobrinha. Então, reaprendendo todos esses processos que nós deixamos de lado, porque a industrialização deixou tudo muito fácil. Então, Karen, se você puder dar dicas base, o básico para a gente começar a cuidar desse nosso segundo cérebro, do intestino, quais seriam essas dicas? Certo. Primeiro ponto, questão da água. Então, olha o rótulo da água, perceba o pH da água. Começa a consumir. Mas eu consumo a água que vem da nossa torneira. Então, às vezes perguntar para a prefeitura, o órgão responsável, qual é o pH da água, a gente pode ir atrás disso. Qual é o pH da água, como que é feito a limpeza, a purificação da água, como que é. E outra dica são os filtros de barro. Então, os filtros de barro, eles são muito antigos e ele é uma chave, assim, primordial, que eu falo que toda dona de casa ou todas as casas deveriam ter um filtro de barro, porque ele mantém a água fresca e ele tem os filtros de carvão ativado. O que o carvão ativado faz? Ele sequestra parte das toxinas da água e também dos micro-organismos da água. E eu já vi um estudo que eles pegaram a água da torneira e depois a água do filtro de barro, depois que passou pelo filtro de barro. O pH muda. Com o filtro de barro aumentou o pH da água. Então você sabe, e o pH da água para você saber também é muito simples. Vai em casa que vende aqueles pH de aquário, porque Sim. O aquário tem que ter uma água alcalina por conta do peixe, né? Então tem uns medidores de pH, ou mesmo o de piscina. E usa aquele mesmo produto e veja o pH da sua água. Então, você pode fazer esse teste também. Então, primeira coisa, água. Consumo adequado de água. Então, qual que seria o ideal para você consumir de água? 2 litros por dia, 2,5 litros por dia? Não, é de acordo com o teu peso. Então, como que você faz? Mulheres, pega o peso e faz vezes 35. Você vai chegar na quantidade de líquido adequado para o seu dia. Os homens, pega o seu peso e faz vezes 30. A mulher precisa de mais quantidade de água por conta dos hormônios. E aí, você vê qual a quantidade de água que você toma por dia, tá? Porque muitas vezes eu pego assim, eu tomo bastante água. Tá bom, então vamos lá, eu faço o cálculo, deu lá 2,5 litros. Você vai pegar uma garrafa de 2,5 litros e você tem que tomar ela no dia. Aí a pessoa chega na outra semana, realmente eu não tomava tudo isso de água, porque não tem o visual, acha que tomar meio litro de água, 1 litro de água é muito no dia, mas não tem o visual. Quando você pega uma garrafa e você tem que tomar ela, você vai percebendo. Tá? Então, primeiro ponto, a quantidade de água. Segundo ponto, mastigação. Prestar atenção na mastigação. Nós teríamos que mastigar em torno de 25 a 30 vezes cada bocado. E você vai perceber que quando você começa a mastigar de forma adequada, de 25 a 30 vezes cada garfada, cada colherada, você vai perceber que menos alimento você vai precisar, porque deu tempo do cérebro receber a mensagem de que você está se alimentando. Pessoas que se alimentam rápido demais e que mastigam muito mal, o que acontece? Elas têm compulsão alimentar, porque não deu tempo do cérebro entender o processo, estou me alimentando, tá? E aí ele precisa de mais. Quando você mastiga muito bem os alimentos, você vai ver que aquilo que você colocou no prato, chegou na metade, não vai mais. Então, isso é o X. Nossa, Karen, mas eu tenho 5 minutos para me alimentar. Então, não faça uma refeição em 5 minutos. Pega castanhas, que elas têm uma boa quantidade de lipídios, de óleo, que vai dar uma sustentada melhor, mas não faça uma refeição de alimento mesmo, de um almoço em 5 minutos, porque você está prejudicando esse ponto. Outro ponto é observar o intestino. Quando você começa a mastigar bem os alimentos e começa a tomar mais água, o seu intestino é para funcionar melhor.
Se ele não está funcionando melhor, você não está indo até 2 vezes no banheiro, de 1 a 2 vezes ao banheiro, precisa prestar atenção na consistência, se está sendo a forma, tem tudo isso. Aí nós temos que fazer um outro processo. Então, vamos entrar com uma desintoxicação, né? Então, tem processos de desintoxicação, desparatização, e entrar com as enzimas digestivas e com os lactobacilos. Aí a gente começa a tratar. Então, às vezes a pessoa fala assim para mim, às vezes eu percebo, o cliente chega, ele está com depressão, ou tireoidite de Hashimoto. Tá, eu vou mexer no intestino. Como assim? Aí eu já explico, o processo é lento. Esse primeiro mês nós vamos desintoxicar. Esse primeiro mês nós vamos desparatizar e mudar a alimentação, mastigação, todos esses passos. Depois eu vou entrar com as outras suplementações. Então, entra com as enzimas. Então, é um processo que não é de uma hora para outra. É um processo que leva um tempo. E aí você vai vendo que vai recuperando. E mantém. Um outro ponto muito interessante, Gabriele, são os alimentos fermentados. Os japoneses, os orientais, né? Não só os japoneses, os chineses também, mas os orientais, eles consomem muito alimento fermentado. Então, os alimentos fermentados são os alimentos que têm todo um potencial, tanto probiótico quanto pré-biótico. Os probióticos e pré-bióticos são as substâncias necessárias para manter o equilíbrio intestinal. Então, esses alimentos fermentados a gente pode fazer em casa, como um repolho fermentado, que os alemães chamam como chucrute. E você faz em casa, fácil. Então, você pode fazer o pepino fermentado, que é o picles, pode fazer a cenoura, pode fazer a beterraba, vários alimentos que são fermentados. Então, também tem o miso, né, que é a soja fermentada, que é muito tradicional no Oriente. Então, são produtos que a gente consegue e que eles têm esse potencial. Outro ponto são as algas marinhas. As algas marinhas, elas estão sendo, assim, extremamente importantes para a nossa alimentação, pela alcalinidade e pela quantidade de vitaminas que elas proporcionam ao nosso organismo. E você pode acrescentar na sua alimentação. Então, aquilo que a gente sabe que faz bem, a gente vai acrescentando na nossa alimentação. Aos poucos, mas já vai mudando. Perfeito, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Se você tiver mais alguma coisa que queira passar para o público, se quiser falar, fica à vontade. E a gente vai terminando por aqui. Obrigada. É só uma reflexão, assim, que eu gosto bastante de deixar, o jeito que o seu intestino está é o jeito que o seu cérebro está. Então, muitas vezes eu pego clientes que elas falam assim, não, eu fico muito irritada, não sei o quê. Ah, tá, aí é o banheiro. Ah, é a cada 3, 4 dias, então, tá enfesada, né? Ou seja, um monte de fezes retidas no intestino e que afeta o cérebro, então você está enfesada, é daí que vem o nome. Então, observe como está o seu humor e como está o seu intestino. E isso também serve para as diarreias, tá? Então, só observa isso e você vai começar a mudança e tudo vai mudando ao redor. Muito obrigada, Karen. Eu que agradeço.